Desde os primórdios, do surgimento da nossa espécie, nós seres humanos passamos a nos questionar sobre quem somos, como funciona a vida e a morte e que plano é esse que estamos. Afinal, o que poderia existir fora desse lugar que habitamos e que foi chamado de Terra? Tudo bem que muitas dessas perguntas nós não só não descobrimos as respostas até hoje, como temos que nos conformar e aceitar que jamais saberemos. Bom, é exatamente por causa da razão e da racionalidade, os mais poderosos instrumentos que o ser humano tem a seu favor, que nós naturalmente desenvolvemos essa curiosidade a respeito de tudo aquilo que envolve a nossa existência. Foi nessa busca, por exemplo, que há muitos séculos uma teoria foi criada para explicar o que era e como funcionava o planeta Terra. Essa teoria ficou conhecida como a teoria da Terra plana. Você já ouviu falar sobre ela por aí? Pois é, provavelmente sim. Tá dando para perceber que o papo hoje é bem filosófico, não tá? Mas calma, o objetivo hoje aqui é entender um pouco mais sobre o porquê de estarem falando que a Terra é plana. Até porque eu acho que você também quer entender o porquê de existirem pessoas que acreditam nessa teoria até os dias de hoje, certo? Bom, então vamos descobrir agora tudo isso e muito mais. Eu sou a Thalita Flores e sejam mais do que bem-vindos ao nosso canal. Por que os humanos? Por que o arco-íris tem Por que o meu não estraga? Por que o mar é azul? Por que o céu é azul? Bom, para quem literalmente não sabe nada sobre esse assunto e essa teoria, eu posso adiantar que a teoria da Terra plana não é nenhuma novidade. Mas vamos lá, o que é que essa teoria diz? De um modo bastante direto e até escrachado, a teoria da Terra plana acredita que o nosso mundo não é esférico, ou seja, em formato de globo, como a gente sempre estudou. Para eles, a Terra, além de plana, é uma espécie de disco circular que não tem curvatura nenhuma. Assim, bem parecida com um CD, só que sem aquele furinho no meio. Aí você deve estar se perguntando, mas se isso for mesmo real, uma série de coisas precisam ser diferentes no nosso sistema solar. Pois é, mas a teoria da Terra plana aparentemente conseguiu encontrar uma resposta para cada uma dessas questões. Para eles, no centro do gigante disco, ou placa que é a Terra, existe o Polo Norte, e nas periferias desse disco existe a Antártica. Segundo a teoria, as estações do ano também ocorrem de uma maneira diferente. Até porque o que a gente estuda na escola, por exemplo, é que as estações do ano acontecem graças ao eixo de inclinação da Terra e o seu movimento de translação, que é aquele que a Terra faz ao redor do Sol. Mas aí que tá, para a teoria da Terra plana, a Terra, aliás, o disco plano, que seria a Terra, seria também o centro do universo. E o Sol, assim como a Lua, seriam apenas outros dois discos planos, com a diferença de serem luminosos. As estações do ano aconteceriam então graças à distância e à posição que o Sol estaria ao girar ao redor do nosso planeta. Além disso, eles acreditam também que a gravidade não existe. O que existiria seria uma força chamada aceleração universal. A Terra seria então um disco plano que é envolto por uma espécie de abóbada, que é comparada à ideia do firmamento da Bíblia cristã. Na Bíblia diz que o nosso universo era cheio de água e por isso Deus criou o firmamento, que seria uma cúpula que envolveria a Terra, criando espaço para existir a atmosfera terrestre. As estrelas, assim como o Sol e a Lua, seriam estruturas planas que estão presas nessa cúpula que envolve a Terra. Bom, você achou toda essa teoria uma maluquice? Então, depois que eu te contar um pouquinho mais sobre o contexto que ela surgiu, você vai ver que essas suposições não são tão aleatórias assim, não. A teoria da Terra plana foi desenvolvida com base principalmente na observação. Afinal, nós realmente não podemos ver assim a olho nu a curvatura da Terra, assim como não conseguimos perceber apenas com os nossos olhos o fato do Sol ser uma esfera. E tudo isso surgiu quando a ciência ainda não era nada avançada. Os primeiros povos a mencionar essa ideia da Terra plana na história foram os egípcios e os mesopotâmicos, por volta do século 16 a.C. Esses povos acreditavam, segundo a sua cosmologia, que a Terra era um disco circular plano que era completamente cercado por um oceano cósmico.
800 anos mais tarde, foi a vez do poeta Homero descrever a Terra como um disco plano. Nessa mesma época, na Índia, eles acreditavam que a Terra não só era plana, como contava com 4 continentes que ficavam distribuídos ao redor de uma montanha. Com o tempo, como vocês devem imaginar, essa crença foi se propagando. E apesar de ter surgido há 3.600 anos, foi na Idade Média, que acabou há apenas 6 séculos, que esse pensamento ganhou ainda mais força. Como você deve se lembrar, foi durante a Idade Média que a Igreja Católica basicamente mandou e desmandou na Europa, gerando consequências para o mundo inteiro. E como a teoria da Terra plana teria ligações com a história da criação bíblica, muitos fiéis acreditavam que nós realmente vivíamos em um disco plano envolto pelo firmamento criado por Deus. Nesse período da história, a ciência não era bem aceita, e os estudiosos que quiseram fazer as suas pesquisas científicas mal podiam divulgar aquilo que descobriram, porque estavam sempre correndo o risco de serem perseguidos e condenados pela Santa Inquisição. Você se lembra do seu professor de história falar que na época das grandes navegações as pessoas acreditavam que se continuassem seguindo reto com seus barcos em direção da linha do horizonte no mar, elas poderiam cair em precipícios? Então, essa ideia toda basicamente vem desse conceito de terra plana. Outros argumentos que ajudaram a confirmar essa teoria era de que o horizonte sempre subia para encontrar o nível dos olhos, e o fato de não conseguirmos enxergar curvatura nenhuma na Terra, nem mesmo quando estamos em lugares altíssimos. Agora, os motivos para essa teoria não ser real são vários. A própria história, por exemplo, já desmentiu a teoria da Terra plana há mais de 2.600 anos. As primeiras pessoas a falarem que a nossa Terra era, na verdade, esférica foram ninguém mais, ninguém menos do que Pitágoras e Aristóteles. Filósofos gregos já especulavam e estudavam essa possibilidade. Com o passar dos anos, por mais que a ideia da Terra plana fosse propagada pelas sociedades menos voltadas à ciência e mais voltadas à religião, diferentes estudiosos em diferentes partes do mundo foram desenvolvendo estudo matemático que provava através dos números e da física que o nosso mundo era sem questionamentos redondo, curvo e esférico. No final das contas, a China foi uma das regiões que mais demorou para aceitar a esfericidade da Terra, porque até o século 17, os chineses acreditavam em um planeta plano. Agora, é verdade que existem pessoas que ainda acreditam nessa teoria. Sim, gente, é verdade. Inclusive, existe aqui na internet um site que é super levado a sério e que pertence à Sociedade da Terra Plana, que é um grupo que conta com um pouco mais de 200 membros que realmente acreditam que tudo o que conhecemos hoje não passa de uma conspiração. No site theflatearthsociety.org, vocês vão conseguir encontrar fóruns, várias explicações sobre a teoria, uma biblioteca online de livros sobre o assunto e por aí vai. Segundo o vice-presidente dessa sociedade, o americano Michael Wilmore, muitas pessoas acabaram participando da sociedade apenas para tirar um sarro. Mas para muita gente ali, assim como para ele mesmo, o assunto é sério. E o que eles estariam tentando fazer é apenas alertar a sociedade. Aí você deve estar se perguntando, com tantas fotos de satélites, a viagem até a Lua e tantas outras evidências científicas de que vivemos em um globo, como é que essas pessoas ainda podem duvidar dessa realidade? Bom, para a Sociedade da Terra Plana, existem 3 possíveis motivos para isso acontecer, sendo que todos eles, basicamente, envolvem acreditar que tudo o que estudamos não passa de uma mentira terrível. A primeira possibilidade para eles é que, para conseguir manter uma certa legitimidade durante a Guerra Fria, os Estados Unidos teriam forjado a viagem até a Lua. Essa teoria da conspiração, inclusive, é famosa e tem muita gente que acredita que a NASA fraudou a viagem e as imagens que foram tiradas nesse satélite natural. A segunda possível resposta para existir toda essa mentira de que a Terra é esférica, para eles é o fato da ciência querer, por algum motivo, esconder a verdade bíblica.
Lembra de que eu disse que eles acreditam no firmamento e que o universo é cheio de água, do mesmo jeitinho que está escrito de maneira literal na Bíblia cristã? Pois é, a terceira e última teoria, que justificaria a Terra ser plana, diz que os governos das principais potências do mundo teriam se unido para sustentar a mentira de que a Terra é esférica e que o homem já chegou até a Lua, para conseguir arrecadar e desviar os recursos milionários que são destinados ao orçamento espacial e seus projetos mirabolantes. Além do dinheiro que estaria sendo desviado, esses países ganhariam autonomia e poder sobre os outros que são menos desenvolvidos. Bom, uma loucura, não é? No final das contas, esse assunto vira e mexe e vem à tona, porque segundo o professor de Semiótica e Comunicação Visual da Universidade Anhembi Morumbi de São Paulo, Wilson Roberto Vieira, esse tipo de teoria conspiratória que coloca em xeque a ordem e a credibilidade dos governos vigentes tende a surgir sempre em tempos de crise. Aqui no Brasil mesmo, o assunto foi tão comentado que chegou a virar meme em toda a internet. Até porque se tem uma coisa que o brasileiro é bom, é em tirar um sarro das piores e mais improváveis coisas e situações. Mas agora, se você sempre via esses memes por aí, mas nunca entendia o que é que eles significavam, as coisas sem dúvidas ficaram mais claras, não é mesmo? Mas e pra você, no final das contas? A teoria da Terra plana é apenas uma maluquice da cabeça de poucas pessoas ou ela até que faz algum sentido pra você? Conta aqui pra gente pelos comentários. Um beijo grande e até o próximo Fatos Responde. Tchau!